Olá, eu sou o Santos XY e hoje eu vou falar sobre FNAF 3. Então, para começar aqui, quero falar um pouco sobre as mudanças que teve desse jogo pro passado, que eu sempre faço nos vídeos, né? Aí depois vou falar mais um pouquinho sobre as coisas e aí vou dar algumas dicas ali com base do que eu joguei e experienciei. Para começar, a gameplay dele, ele continua fluido igual o 2. O 2 ele é mais fluido porque ele não é tão, como é que eu posso dizer? Não tem tantos equipamentos que travam assim, sabe? Que demoram mais para fazer. Então a gameplay é mais fluida, mais dinâmica. É uma gameplay mais rápida. Tá toda hora fazendo alguma coisa. Em FNAF 3 é uma gameplay um pouco mais parada, porém ela ainda é bem dinâmica. Você ainda tem que fazer as coisas um pouco rápido, dependendo da noite que você tá ainda mais. Mas as iniciais mesmo, é tudo muito tranquilo. Inclusive, este jogo ele é extremamente fácil quando você entende como ele funciona mesmo. Mas isso eu vou falar mais um pouco lá pra frente, só um pouquinho, por enquanto é mais isso mesmo. Eu tenho que falar que, igual todos os vídeos, né, eu amo demais FNAF. FNAF é uma das franquias de jogos de terror favorita que eu tenho na minha vida. É muito importante pra mim esses jogos. Eles são, sim, fundamentais pra mim. Então, assim, toda e qualquer crítica que eu fizer ao jogo vai ser porque eu gosto do jogo. Tendo dito isso, quais que foram as coisas que esse jogo fez que foram melhores e piores ao segundo e ao primeiro jogo? Cara, muita gente, inclusive eu já vou falar isso aqui, muita gente acha esse jogo meio ruim. Eu acho que ele é meio um divisor de águas. Eu não parei pra olhar muito bem sobre a opinião das pessoas sobre esse jogo, mas sempre que alguém vai falar de FNAF 3, eles nunca falam como um jogo importante assim da franquia. Eles sempre, bom, eles falam sim por causa da história dele, mas assim, nunca é dito como um jogo bom assim, não é dito como um FNAF memorável, sabe? Ele é só tá ali e é isso aí. Por isso que muita gente fala, ele é o FNAF mais fácil, ele não dá medo nem nada. Tem muitos comentários desse tipo para esse jogo. Mas eu vou vir aqui para dizer algumas coisas que, né, não sei, são apenas a minha opinião. Mas basicamente, o FNAF 3, quando você vai jogar ele pela primeira vez, quando você ainda não entende muito bem do jogo, vai estar aí nas gameplays das noites, vocês vão ver depois, que eu tava meio tenso ainda, eu tava tomando susto pra caramba. E teve até na noite 5, eu acho que eu tomei um susto, inclusive. Mas, cara, esse é um jogo que a ambientação dele por volta de tudo é extremamente boa. Pelo menos pra mim. Eu acho muito incrível todo o cenário do jogo. É um lugar totalmente acabado, tudo destruído. E ele é feito pra ser isso, pra uma atração de terror, que é muito legal. Eu acho a ideia desse jogo espetacular, cara. Eu gosto muito de todas as câmeras desse cenário, eu gosto muito desse jogo em si, por causa dessa ambientação. Os efeitos sonoros desse jogo eu acho eles muito bons, eles aumentam o medo que você sente jogando o jogo, eles dão aquela pressão, sabe? Ainda mais porque quem a gente morre nesse jogo, caso você perca a noite, é o Springtrap, o William Afton, por trás do ruim, o cara que fez todas as merdas. Então, cara, esse jogo, ele tem muitas coisas que, ao meu ver, são muito positivas. E por muito tempo, inclusive esse foi o FNAF que eu mais joguei na minha vida, por muito tempo, esse foi o meu FNAF favorito, por diversos motivos. Eu tenho diversas histórias sobre esse jogo. E de piora para esse, pro passado, pra mim, claro que tem outras coisas, eu não consigo ver isso por causa de todo o meu apego a esse jogo, mas pra mim ele não é ruim, ele é um ótimo jogo. A única coisa que eu posso falar aqui pra reclamar do jogo seria a facilidade dele, porque é realmente muito fácil quando você entende como o jogo funciona. Porém, se você jogar da maneira errada, que normalmente é que você joga sem você ver algum guia ou sem você entender o jogo, você joga o jogo e tem um certo medo, tem uma certa dificuldade. Tanto que na primeira vez que eu fui zerar no PC, né, que não foi no celular, eu tive muita dificuldade para passar da noite 4 e da 5, porque eu ainda não tinha entendido muito bem. E só nessa rezerada que eu fui dar agora, que eu finalmente entendi como que funciona esse jogo, né, como é que as coisas dele. E aí agora, né, quando eu for lá pras dicas eu falo melhor. Mas agora eu queria falar um pouco sobre algumas histórias que eu tenho sobre esse jogo. Porque, cara, esse jogo, eu já falei nos vídeos passados que sempre que um FNAF que eu joguei tiver alguma história importante minha, eu vou estar contando. É muito louco uma coisa que esse jogo me fez passar durante alguns anos de quando eu era menor um pouco. Eu sempre tive uma parada com ilusão, sabe? Eu sempre tive esse negócio desde pequeno. Eu lembro que eu via Chuck na TV da minha casa, e quando eu via que, eu não via, né? Eu tinha muito medo, mas quando meu irmão, o meu pai tava vendo, eu lembro que eu olhava o Chuck, eu tinha tanto medo dele, mas tanto medo dele, que eu ia dormir e eu via ele às vezes entrando na porta do meu quarto. Eu via ele longe olhando pra mim e eu tinha essas coisas, eu tinha sonhos
sonho, pesadelo. E eu sempre tive essa parada de ilusão. Até hoje em dia eu ainda tenho, só que é menos frequente e são coisas que eu já me acostumei. De tanto eu ter, eu acostumei. E assim, é tão tranquilo, eu não tenho medo tanto assim igual eu tinha antes, mas é uma parada que eu sempre tive. E sempre foi com o Chuck. Porém, depois de alguns anos não, né? Não demorou tanto pra eu conhecer FNAF. O próximo alvo das minhas ilusões foi o Springtrap. E isso que só de eu falar eu arrepio de lembrar das cenas que eu vivenciei, porque é muito louco pensar nisso, é muito legal, sabe? Não sei se é legal, mas tá. Eu vou contar duas histórias aqui que eu lembro bem de cabeça, porque são histórias que ficaram gravadas em mim, mas eu tenho muitos outros acontecimentos e foi bem frequente naquela época. Uma história que eu me lembro é que eu tava indo dormir na casa dos meus primos. Quando eu tava lá, eu tinha deitado numa cama assim que tinha uma porta pra você não cair da cama, porque eu caía demais na cama, aquelas grades, né, assim, pra você não cair. Aí eu tava lá deitado, né, eu tava de coberta e eu tinha jogado muito FNAF 3 nesse dia. E pra dar contexto pra essa, eu vou contar a outra história que eu ia contar aqui junto com essa, que é o seguinte: nesse mesmo dia eu tinha ido numa pizzaria junto com meus primos, meus pais e tudo, os pais deles. A gente tinha ido nessa pizzaria que tinha um parquinho bem isolado, assim, lá não tinha iluminação desse parquinho, era completamente isolado. Os brinquedos estavam enferrujados, estavam velhos, os bagulho podre, sabe? E eu tinha ido lá nesse parquinho e eu, sei lá, eu tinha pegado o celular, eu não lembro de que eu não tinha celular, e eu tinha sempre baixado, né, o FNAF 3 a demo, que eu não paguei o jogo na época, nem sabia, eu também baixava pela Aptoide, mas não vem ao caso. Bom, aí eu tinha ido jogar lá no FNAF 3, e eu lembro que eu tinha ficado com tanto medo, porque eu tava sozinho nesse parquinho, eu acho que eu tava sentado em um dos brinquedos, aqueles brinquedos de escala, assim, tava bem velho, eu tava sentado lá, e assim, tava muito escuro lá, e tinha aumentado o volume de FNAF 3 no máximo, e aquele som da ambientação, eu acho que vai estar aí na tela, aquele som do alarme do jogo tocando, me deu tanto medo, mas tanto medo, que eu tinha simplesmente fechado o jogo depois de tempo. Eu passei a noite, eu morri pro Springtrap, depois que eu morri pra ele, eu tinha fechado o jogo. E aí eu fui sair do parquinho, né, eu tava sozinho no parquinho, porque meus primos estavam comendo a pizza já, eu tava brincando ainda. Aí eu tinha voltado pra comer a pizza. Quando eu olhei pro parquinho, o parquinho ele tava muito escuro, eu não sabia como eu tava lá, porque dava muito medo ficar naquele parquinho. Mas aí beleza, nesse mesmo dia, quando a gente voltou pra casa deles, né, no caso, porque eu tava dormindo na casa deles, eu tinha ido deitar nessa cama da grade que eu tava falando, e aí eu tinha colocado a coberta sobre minha cabeça, e eu tava com muito medo do Springtrap. Eu tava lembrando da noite lá que eu passei, eu tava lembrando da história de FNAF, porque eu via muita coisa da história do jogo, era absurdo. Quando eu tirei a coberta da minha cara, porque eu dormia de coberta fechada, né? Quando você dorme de coberta fechando a sua cara, você vai chegar uma hora que você vai querer tirar ela pra você respirar. E assim, é impossível você dormir com o bagulho fechado sem deixar o nariz de fora ou a boca pra você respirar, porque senão não tem como. Eu lembro que quando eu tirei, eu tinha abrido meu olho e o Springtrap, ele tava deitado comigo na cama. E sim, isso é bem sus. Cara, pensa o meu medo. E ele tava lá, ele tava na minha frente, cara. Eu conseguia ver ele, eu conseguia ver aquela figura preta dele. Eu tava vendo ele lá, deitado na minha frente, me olhando. Ele tava olhando no fundo dos meus olhos. E eu, cara, eu lembro o medo que eu senti naquele dia. Cara, foi tanto medo, mas tanto medo que no dia seguinte, quando eu acordei pra eu dormir, pra vocês terem uma noção, eu tive que fechar minha cara. Aí eu fechei lá por um tempo, nossa, foi difícil, mas eu dormi. Quando eu dormi, no dia seguinte, quando eu acordei, eu tava mijado de tanto medo que eu tinha sentido naquele dia. E você está vendo o tanto que esse jogo, ele teve impacto em acontecimentos da minha vida? Foi muito insano essa época que eu tive de ilusões. Essas histórias não foram as únicas que eu tive, eu tenho outras, é porque eu não lembro mesmo, já faz muito tempo. Mas cara, eu amo demais esse jogo, eu gosto muito de lembrar dessas coisas que eu passava. Agora que eu contei essas histórias, né, vamos finalmente falar como que o jogo funciona e dar algumas dicas. Primeiramente, antes de eu dar as dicas, eu vou falar que eu sempre falo nos outros vídeos e sempre vou estar falando nos próximos vídeos, todos os vídeos de FNAF. Eu vou deixar alguns guias que vão ajudar quem tá querendo jogar o jogo a passar o jogo. E esses guias, eles são bons para caramba. O do Maruron sempre vai estar quando tiver o jogo dele, porque esse de FNAF 3 foi graças ao guia dele que eu consegui aprender a jogar o jogo, porque antes eu jogava o jogo de uma forma bem estranha e por causa disso eu morria muito. E graças a esse guia eu consegui zerar ele bem mais facilmente, a partir da noite 5 mesmo, porque eu demorei para entender. O guia dava tudo na minha boca e eu ainda tava com dificuldade pra entender. Mas bom, consegui entender na noite 5, pelo menos eu consegui passar lá na noite 5 de forma bem patética e fácil, quando eu finalmente entendi como é que funcionava. Mas vou estar deixando esses guias aí, o canal deles, né, vão falar bem melhor o que eu vou falar aqui agora. E essas minhas dicas são com base apenas na gameplay pura do jogo, né, uma gameplay seca. Eu vou apenas falar como os animatrônicos funcionam e vou dar algumas dicas que eu utilizei nas noites que eu passei. Então vamos começar pelos animatrônicos. Eu vou estar explicando por último o Springtrap, porque meio que
todos os animatrônicos se conectam a ele. O Spin Trap, na maioria das vezes que um atacar, ele vai meio que combar você junto com o animatrônico. Claro que isso vai depender muito de como você jogou. E normalmente ele não comba, né? Mas ele dá uns combos sim com os outros animatrônicos. Então é importante eu explicar os outros animatrônicos para depois ir para ele. Lembrando que não são todos os animatrônicos que vão aparecer na noite 1, na noite 2. Eles vão aparecendo progressivamente. Se eu não me engano, a Puppet só vai aparecer na noite 4 ou na 5. Então tem uma desconexão. Mas eu estou explicando para quando eles aparecerem, para vocês saberem como lidar. Eu vou começar pelo Freddy, já que ele é o principal. O principal ele não é, né? Que é o Spin Trap nesse jogo, mas estou dizendo da linha lá dos animatrônicos. O Freddy, nesse jogo, a cada hora que passar, vai ter uma chance dele aparecer. Isso eu não sabia, inclusive eu aprendi no guia. Mas basicamente ele vai aparecer na frente da sua sala, né? Vai ter aquela tela de vidro lá, ele vai aparecer andando lá. Aí você tem que estar ou com a câmera aberta para ele poder continuar andando sem descer e te dar um jumpscare, ou você tem que ir no painelzinho lá da esquerda e ficar olhando ele. Desde que você esteja com o deles aberto, vai estar tudo tranquilo. Inclusive dá para você ficar abrindo e fechando eles só para contar. E aí eu acho que é 2 segundos antes dele te atacar. Então se você ficar abrindo, vai resetar esses 2 segundos. E dá pra você ficar abrindo e fechando até ele passar da sala. Basicamente é isso. O Freddy, ele é bem tranquilo. Raramente você vai tomar um jumpscare dele. É só se você realmente for muito desatencioso. Bom, agora temos a Phantom Mangle. A Phantom Mangle, ela vai aparecer na câmera 4, se eu não me engano. Se não for na câmera 4, eu vou estar corrigindo aí na tela. Mas ela aparece lá na câmera 4. Se você olhar pra ela durante um tempo curto, ela vai aparecer na frente da sua sala fazendo barulho pra caramba, atrapalhando você pra caramba, porque ela só serve pra encher o seu saco. E também, se eu não me engano, todos os Phantom Animatronics eles vão dar erro na ventilação. Então tenham isso em mente. Todos os Phantom Animatronics que te deram jumpscare, a ventilação vai dar erro. O Phantom Balloon Boy, ele vai aparecer em algumas câmeras específicas, eu não vou saber falar quais, mas sempre que ele aparecer na câmera, fecha a câmera ou troca de câmera que ele vai sumir. Se você deixar ele por um tempo demais, ele vai te dar um jumpscare, vai destruir todos os seus sonhos, igual todos os animatronics desse jogo. Vamos pro Foxy agora. O Foxy, ele é um dos mais tranquilos de se counterar, porém ele é um dos mais fáceis de se tomar jumpscare de bobeira, assim, por causa de você não prestar atenção. Ele vai literalmente aparecer na sua sala depois de você fechar a câmera ou você fazer alguma ação da direita. Quando você for olhar para a esquerda, ele vai estar lá parado. Se você vê ele, já volta para a câmera e abre a câmera e aí ele já vai ter sumido. Porém, se você for direto, ele vai te dar um jumpscare. Então vai mexendo o mouse lentamente um pouquinho para poder ver ele primeiro, para ver se ele tá ali. Aí depois, se você vê, não tem ninguém ali, pode ir lá consertar os erros que deram, né, para você poder voltar para a câmera. Então tenha isso em mente, ele vai estar sempre, vai aparecer ali em algum momento. É bem aleatório tanto dele aparecer, e é meio raro dele aparecer, mas ele pode aparecer e vai aparecer em alguma noite se estiver jogando. Só se for muito sortudo para ele não aparecer. Agora temos a Chica. A Chica ela é uma das mais tranquilas, eu não tomei, acho que eu tomei um jumpscare dela na gameplay das noites aí. Que é basicamente ela vai aparecer em uma câmera, eu acho que a câmera 7 ou 6, assim, uma câmera que tem um fliperama, uma tela. Eu não lembro se ela aparece em mais outras câmeras, tá? Mas se eu não me engano é só nessa mesmo. Aí nessa câmera que ela aparecer, se você olhar pra ela demais, igual a Balloon Boy, ela vai aparecer na sua sala, vai te dar um jumpscare. E é isso aí, é só isso. Só você não olhar a câmera dela, se ela aparecer, troca de câmera que tá tudo tranquilo. Puppet. A Puppet é uma das mais complicadinhas quando ela aparece. Mesmo que a forma de counterá-la seja fácil, ainda assim, se você for pego, você praticamente perde a noite, porque é difícil você ter 18 segundos em que ela fica bastante tempo com você olhando pra sua cara. Mas basicamente é o seguinte, ela vai aparecer na câmera 8, é uma chance meio pequena, mas ela vai aparecer lá em algum momento, e se eu não me engano, depois de algum momento, ela é 100% de chance dela aparecer. Então, cara, não olha pra câmera 8 pra você não tomar essa coisa. Mas se você olhar pra essa câmera 8, só troca de câmera, bem rápido. Olha pra câmera 8 e já troca, só pra ver se tá o Spin Trap ali. Se não tiver, já troca, porque a Puppet, se ela te pegar, ela vai ficar um tempão na sua cara, olhando, até ela vai ficar piscando, vai fazer um barulho chato pra caramba, e a chance de você morrer nesse tempo é bem alta. Então, cuidado aí com a Puppet, é o maior cuidado. Eu acho que dos Phantoms são só esses, se eu acabar esquecendo de algum. Perdão, mas eu acho que é só esses mesmo. Agora, sobre o Spin Trap, ele é bem oportunista. Ele é um cara que ele vai atrás de você nas melhores oportunidades, digamos assim. Vocês vão ver as gameplays da noite aí o que aconteceu. Mas ele é muito tranquilo de counterar. Ele é extremamente fácil. É os áudios ali que você tem. Porém, o som do jogo, ele te ajuda muito mais que esses áudios do Balloon Boy gritando lá na câmera. Porque é o seguinte, o áudio do jogo vai spotar a câmera que ele tá. Então é o seguinte, na câmera 10, ele vai fazer se ele tiver lá na câmera 10, olha lá, né? Acho que na câmera 10. Se fizer um barulho meio baixo, ele vai ter ido pra câmera 9. Se ele fizer um barulho um pouquinho mais alto, câmera 8. Quanto mais alto o barulho que ele fizer, ele vai estar indo pra próxima câmera. Então você só tem que seguir a linha das câmeras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, entendeu? Ele sempre vai se movimentar nessa linha. Claro que eu acho que ele tem alguma chance de se movimentar pra outras câmeras. Se não me engano, tem como ele movimentar da 8 pra 5. Posso estar errado. Ou é da 5 pra 8. Bom, não sei. Toma
cuidado com isso aí. Você sabendo com o som, fica bem mais tranquilo. Ele também vai vir pelas tubulações. Então, por exemplo, se ele estiver na câmera 8, fecha a tubulação da câmera 8. Se ele estiver na câmera 10, fecha a tubulação da câmera 10. Se ele estiver na câmera 5, fecha a tubulação da câmera 5. Basicamente, só você ir lá na câmera, você tava olhando, né, a câmera 5, e a tubulação mais próxima a ela, possivelmente a tubulação dessa câmera. Só conectar esses pontos aí. Toma esse cuidado aí com ele, vai ser bem fácil. Os áudios sempre usa para tentar manter ele em 3 câmeras específicas. Dá para você praticamente passar a noite com ele em 3 câmeras. As noites iniciais principalmente. A 5 é um pouquinho mais complicado, mas dá também. Então, você fazendo isso é muito fácil, fica extremamente fácil o jogo. É isso aí. Sempre que um Phantom animatrônico te atacar e ele já estiver perto da sala, ele possivelmente vai te matar junto com um Phantom animatrônico. Então, ele vai te dar um combo, vai ser 2 jumpscare na cara. Se ele for pra sua porta da sala, a única coisa que você pode fazer é ficar olhando pra cara dele. Acho que tem como você levar ele pra câmera 1 usando o áudio. Eu acho que isso é verdade, tem como sim. Mas saiba que é o último tempinho que você vai poupar nisso. Então, você só vai passar da noite se ele estiver lá na porta, colocando ele na câmera 1. Se você já tiver, sei lá, 4 ou 5 horas da manhã. Depois fica olhando pra cara dele e é só isso que você pode fazer. Porque se você abrir um painel, ele vai te matar. Qualquer coisa que você fizer, ele vai te matar. Então, tenha isso em mente. Apareceu na porta da sua sala, já desiste, já só faz o que dá pra fazer. Então, é basicamente isso, né? O Spirit Trap é os áudios, dá pra você ouvir a movimentação de tudo que ele faz, dá pra você ouvir em que câmera ele tá, dá pra você ouvir a tubulação. Fica bem focado nos barulhos. Os barulhos de passo, tubulação. Bom, eu acho que essas são as minhas dicas que eu posso dar aí explicando, né? Como os animatrônicos funcionam. É isso aí. Agora eu vou só falar um pouquinho como é que foi as minhas noites pra poder colocar a gameplay delas igual eu faço com todos os vídeos. Mas foi bem tranquilo. A noite 4 eu acho que foi a que eu mais tive dificuldade, o tanto que eu passei a noite 1, a 2 e a 3 de primeira. A 4 eu tive uma dificuldade aí porque eu morri algumas vezes, e na 5 eu morri uma só, pelo que eu tô me lembrando. Então, ele é um jogo realmente bem tranquilo, não é tão difícil, as noites elas não ficam estupidamente complicadas. É o jogo mais tranquilo de se zerar de final. Esse jogo aqui, se você pegar ele e você jogar um pouco, você vai entender e vai conseguir zerar facilmente. Bom, dito isso, vou deixar aí a gameplay das noites e volto pra concluir o vídeo. FNAF3, Luiz! Um dos meus FNAFs favoritos, que por muito tempo foi meu favorito. Eu amo esse jogo. Então fala o que tá escrito aí. Eu sou o cara menos legal do servidor e essa nova atração foi criada pra mostrar isso. Tá alto, caralho. Cala a boca! Mano, que merda é essa aqui? É uma... Dane-se. Luz, cara. Não deu pra ver. Não deu pra ver. É luz, mano. Sim, eu já entendi. Já entendi. Como eu não vou fazer o final bom, né? Eu não vou ir atrás de fazer o final bom, porque eu nunca faço esses finais. Eu vou apenas seguir o objetivo que é me matar aqui para o William Neto. Como você faz? Como você faz o final bom? Eu tenho que fazer uma série de minigames aqui. Cala a boca. Eu quero que ele fique olhando você na frechinha. Ali olhando. Cara, esse jogo, Luzão, ele me dava tanto medo quando eu jogava essa merda. Mano. Eu jogava isso aqui no celular. Esse barulho, tá vendo esse barulho? Esse. Então, esse barulho me dava muito medo, mano. Eu sentia muito medo. E deu vídeo error porque eu fui moleque. Nossa, ele tá em tubulação. Tá em tubulação, William Neto, não me mata! Não me mata, William Neto! Ele vai pular na sua cara. Olá, William Nepton. Uou! Só que cara foda. What are you doing, bro? Olha lá pra você ver. Cara, é o seguinte, você vai... Não faz isso, William Nepton. Caraca, mano, eu fui solado por ele, velho. Ele acabou comigo, mano. Eu vou morrer. De novo agora. Vai. Eu vou morrer. Olha lá. Estreifou? Agora o que eu faço? Ele vai meter um full box em mim. Cadê o Spin Trap no Fortnite? Não, vou morrer. Morri. Tchau. Spin Trap. Ixi, estreifou e vazou? Será que eu meto louco? Será que eu meto louco assim? Será que eu consigo? Nossa, eu atrei ele pra caminhão. Caraca. Meu Deus. Caraca. Tá, ele movimentou. Uou! Que é isso? Meu Deus, é full box mesmo. É full box. Me combaram, mano. Por que eu morri pra ele? Eu não entendi por que eu morri pra ele. Porque você é podre. Não, isso a gente já sabe, mas o óbvio a gente não precisa saber mais. Inclusive, eu nunca sei quando que eu devo usar o Reboot All. Porque o Reboot All demora muito, cara. E é escrotamente demorado o Reboot All. Mais de 2, eu acho. O strafe você não toma mais. Não, o strafado ele deu ali só pra rir. Ele veio ali, ele me humilhou
pra falar, joga direito. Ele não manja não, você ficar traindo ele pras mesmas câmeras, ele é burro. Cara, aí que agora eu não sei te falar. Não, realmente eu não lembro. Agora, não, Bonnie. Calma. Isso foi lavar a louça, né, guys? Então, vamos pelo menos... Não, no caso, eu vou esperar ele, né? Tá louco? Vou jogar o bagulho sozinho e já volto. Oxi, o que aconteceu? Cara, eu não vi. Eu tinha botado pra pausar o vídeo e eu não vi o que aconteceu. Só que o bagulho só parou. E não dá pra ver na gravação porque eu pausei... Nossa. Caraca, perdi. Nossa, o bicho já moveu, mano. Nossa, inclusive eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, que eu não posso vir olhar pro lado do nada, assim, que o Fox pode só simplesmente chegar lá e me dar um pulo, tá ligado? De graça, assim. Não vai ser legal. Por favor. Por favor. Tá em tubulação. Bosta. Ou será que ele só saiu da tubulação? Porque tem essa chance, né? É, aparentemente ele só saiu. Oh, quase. Tá bom. Hello. Tranquilo, tá tranquilo. Caraca, mano, faz isso comigo não, Balão Boy. Faz isso comigo não, cara. Eu sou seu amigo, velho. Tá. Vou vir pra câmera 10 aqui. Veio pra câmera 10? Veio pra câmera 10, tá bom. Tá tranquilo então. É, esperar o brother ali passar. Cara, é muito legal esse sprite aqui, cara. Tá, eu acho que eu tô me mantendo. Acho que eu tô seguindo bem. Cara, eu perdi ele. Tá, vai pra dublação. Qual delas? Subi. Tá. Nossa, cara, que merda. Pior que eu não sei como que tá a situação. Tá, não, tá. Tranquilo, passei. Foi de boa. Cara, eu só não entendi. O que é... Já tô na Net 4, que é bom, né? Legal, Luiz. Então Quando eu for olhar pro cara lado... ali no pôster? Que cara no pôster? Quem que é aquele cachorro no pôster ali, ó? Parece um cachorro, se merece. Esse aqui? É. Esse aqui é o Scooby-Doo, mano. É o Tasmania, aquilo ali. Larga de ser burro, ó. É o Tasmania. Tasmania. Hi. Hello. Vem pra câmera 9, tudo. Oh! Uou. Quando o Fred aparece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar em alguma tela até ele sumir. Nossa, ele foi pra Lembrou, tubulação. hein? Foi pra tubulação, foi pra tubulação. Vai, fecha! Caraca! Não! 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 Eu não sei! Errou. Meu Deus, eu não sei! Eu não sei! Cara, eu não sei, acho que eu morri. Acho que eu morri. Caraca! Nossa, não! Não! Caraca, mano, que merda. Ô, rapaz! Oh, Que isso? só. Mas, meu amigo, e aí, o que eu faço? De E cantinho, aí? de cantinho. E aí, de eu cantinho. aceito a minha morte? Eu aceito? Cara, ó, ô Spin Chap, fala comigo. Por que você fez isso comigo, cara? Assim, eu não fiz nada pra merecer isso. Entendeu? Eu sou apenas um adulto, eu não sou uma criança pra você matar. Não compensa, não compensa, não vale a pena. Compensa. Você tá falando pra ele que não compensa? Eu tô falando pra ele que não Olha a compensa. cara dele. Ai, caraca, velho! Caraca. Caraca! O cara tomou um susto Mano. truvia. Ah. Uou. Cara, ele vai me solar de novo, cara. Porque ali, na hora que eu fui fechar, o cara já saiu. Ah lá, ah lá! O cara acabou comigo! O cara acabou comigo! 2 vezes seguidas o cara acabou Estranho. comigo. Não, ele já acabou comigo, é isso que ele fez. Hi. Oh. Ô, louco! Olha lá. Nossa, não. Ai! Caraca! Hello. Puxa. Andou. Ele andou, mas... Não foi. É, eu morri. Oh, rapaz! Delícia, dor. Tem 2, né? É que eu morri. Caraca, velho. Oh, que bosta. Ele já entrou na sua mente, né? Ele já fez sua cabeça. Não, o cara acabou comigo, Luiz. Ele acabou comigo. De todas as maneiras possíveis, ele me destruiu. Psicologicamente, mentalmente, você acabou comigo, cara. Ai, ai. Vamos lá, né? Mais uma tentativa. Tá bem complicado de passar esse aqui. Ó, moveu a tubulação de novo. Só que será que ele se moveu pra me matar agora?
Tá, não, tá bom. Deu muito bom isso aqui. Número 8, vem pra 9, por favor. Não veio pra 9? Não veio pra 9. Onde é que tá ele? Tá, veio pra 9 sim. Chama ele pra 10. Por favor, não dá erro na câmera, tá bom? Tá ali. E outra burrada, quase que deu problema, mas... Eu acho que agora eu passei. Passei? Tô tranquilo? Acho que... agora eu acho que... Se eu não der nenhuma nubada, eu passo tranquilamente sem sem ter muitos problemas. Nossa, você não. Vou repetir, você não. Droga. Só por favor, passa logo essa noite. Passa logo essa noite, passa logo essa noite, passa logo essa noite. Por favor, cara, passa logo a noite, passa logo a noite, passa logo a noite. Noite, passa. Passou, obrigado. Ai, caraca, cara, nossa. Quase que eu perco tudo. Quase, cara. Ai, tá tão aguardada a noite 5, velho. Luiz não pôde participar, então, né? Vamos lá. De pouquinho em pouquinho, vamos ver se eu vou dar conta aí. No guia que eu vi, pelo que eu entendi, o Fox, se você tomar um jumpscare dele, não aparece mais. Então tem uma maneira de você poder tomar um jumpscare dele logo, pra você poder, né, tirar ele. Só que não vou fazer isso. E outra coisa, eu tava sendo muito burro porque eu não mexia tanto nessa tela aqui, né? Eu só mexi aqui quando dava erro, e isso é um erro, né? Eu deveria ter mexido mais, porque é importante você estar, né, sempre impedindo os erros de acontecerem. E aí, basicamente, eu tenho que ficar reparando isso aqui para não dar problema, porque se der problema é pior, entendeu? Tá ali toda a tubulação, eu acho que ele toda a tubulação que já tá trancada, né? Eu só quero confirmar aqui, eu posso só voltar e consertar a câmera novamente, porque ele já saiu da tubulação. Eu vou esperar o próximo movimento dele, que aí eu acho que ele vai pra câmera 7 ou pra câmera 9 mesmo. E ele entrou na tubulação, mas eu acho que ele entrou novamente na tubulação que tá trancada. Eu só quero confirmar isso porque eu tô paranoico. Já está a câmera e a ventilação porque eu tenho tempo pra fazer isso. Eu acho que dessa maneira aqui, ó, tá, o bagulho ali, então provavelmente é o Fred, quando faz esse barulho assim mais sinistro, né? É o Fred possivelmente, que deu 4 horas da manhã e se eu não me engano 4 horas da manhã, sempre de dias ele aparecer. Inclusive, voltou pra tubulação, mas voltou pra tubulação trancada, então eu tô tranquilo, quase que eu faço merda por causa do próprio Fred. Mas acho que vai dar tudo bom aqui. Consertar a ventilação agora e dar uma tranquilizada. Consertar a câmera de novo, que eu posso. Ele entrou na tubulação, mas é a tubulação que está trancada. Eu não vou nem olhar, porque eu tenho que ter fé nessa minha intuição. Eu vou até confirmar aqui. Já vazou, tá bom, isso aí mesmo. Esperar um pouquinho aqui. Movimentou para qual câmera? Não foi para 8, foi para 10? Foi para 10. Ele volta para 9. Voltou para 9, voltou para 9. Então... Ai! Oh! Tá, isso não é bom. Isso não é bom. Inclusive isso pode me prejudicar bastante por vários fatores. Até torcer. Cara, eu tomei um susto ainda por causa dessa bosta. Tá, já que eu já tomei o jumpscare do Fox, agora é esperar, né, mano? O bagulho é esperar. Eu poderia até esperar nas salas. Tá, ele tá na câmera assim. Então um pouco mais tranquilo graças a isso. Passei. Cara, foi bem tranquilo. Eu achava muito difícil passar a noite desse jogo. Mas não é tão não. É mais porque eu não sabia jogar direito. Mas graças aos guias aí eu consegui bastante. Tá lá, finalmente, o minigame tão interessante. Inclusive eu me arrependi de não ter feito final bom, tá? Eu devia ter ido atrás de fazer o final bom. Porque eu vi que a música dele é uma música de FNAF que eu não sabia de que jogo era. Eu descobri agora. Nossa, cara, que tristeza. É muito bom, tá? A música do final bom, inclusive. Possivelmente no vídeo da review, se ela não tiver nenhum problema, eu vou estar usando ela aí de fundo. Só esperar o William Afton entrar dentro do bicho, né? Dar aquela risadinha lá. Olha lá, ri mesmo. Ri mesmo. Aí, toma. Pega. Solado. Destruído. Amassado. Cadê? Isso aí é mais ele sofrendo dos próprios pecados mesmo. Baita de um personagem interessante. E esta música aqui também é uma baita de uma música legal também. É uma música que realmente é triste. Esse jogo aqui eu gosto demais dele, tá? Eu gosto demais. Inclusive no meu vídeo eu vou estar falando aí várias vezes o tanto que eu gosto desse jogo.
Agora vindo aqui para concluir o vídeo, fazer a conclusão. Eu tenho só algumas coisinhas para finalizar mesmo, não é tanta coisa, igual vai ser o vídeo passado, vou falar poucas coisas aqui. Mas eu tava pensando aqui comigo se eu podia dar nota para esses jogos. Só que eu não vejo sentido em dar nota para jogos assim, porque são jogos que eu sempre vou dar nota alta. Então de que adianta eu fazer um vídeo, sei lá, se FNAF 3 eu vou dar 10/10, FNAF 1 eu vou dar... Não, FNAF 1 eu acho que eu ia dar 7/10 por causa da gameplay tá um pouco lenta, mas FNAF 2 eu ia dar 10, FNAF 3 eu ia dar 10, FNAF 4 eu ia dar 10, FNAF System Location eu ia dar 10, todos os FNAF que eu joguei eu praticamente ia dar 10, porque todos eu acho bom, então é complicado. Então eu não vou dar nota não. Agora pra concluir, cara, eu tenho que dizer que o Springtrap, ele é o meu personagem favorito de FNAF. Esse personagem ele me fez, tipo, ter medo de muitas coisas. Sei lá, eu não consigo dizer em palavras, mas esse personagem eu acho ele incrível. Inclusive eu fiquei bem triste quando substituíram ele de vilão principal pra colocar o Mimic. Não sei como que vai desenrolar a história, não sei como vão fazer, mas aparentemente realmente ele não vai mais ser o vilão principal. Eu espero muito que tenha mais coisas dele, mas na vida, né? Eu sei que esse pessoal já não tava mais gostando, porque ele já tava voltando por tempo demais, o cara morria, voltava, já tava virando um bagulho que não fazia mais nenhum sentido, e sim, eu concordo, realmente não fazia nenhum sentido, mas é aquilo, né? Por conta de todas as memórias que eu tenho, eu realmente acho ele um personagem sensacional. É isso que eu tinha pra falar do Springtrap. Esse jogo, como eu já disse, eu joguei ele pra caramba, eu joguei diversas vezes, zerei uma porrada de vezes, fiz muitas. É um jogo que eu tenho bastante tempo, e é um jogo que eu gosto demais. Sempre que eu vou jogar esse jogo, eu lembro de muitas coisas do passado, e cara, eu sempre fico feliz, assim, sabe? Esse jogo me traz uma felicidade. Mesmo que antes ele me dava muito medo, me dava uma sensação horrível de jogar ele quando eu era menor, mas mesmo assim, só de lembrar dessas coisas que eu tive, sem palavras, não consigo explicar. Mas é um baita de um jogo que eu acho bom. Eu sei que tem os seus problemas, eu sei que tem as pessoas que não costumam gostar muito do FNAF 3 e acabam esquecendo ele, mas é um baita de um jogo, cara. Eu pelo menos acho um baita de um jogo bom. É isso que eu tinha pra falar sobre FNAF 3. Não tenho muito mais o que dizer aqui. O próximo vídeo vai ser de FNAF 4. O próximo vídeo do canal não vai ser de FNAF 4. O próximo vídeo vai ser de outro jogo. Eu agradeço para quem viu, né? Agradeço muito para quem viu até aqui e até a próxima.